Dourado. Eu faço parte do 11º grupo de apresentação de trabalhos do Dr. Marcos, da Faculdade Unicid, do Carrom. E o nosso tema do trabalho é sobre as enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira no fronte italiano. Nosso grupo é composto por Adriana Martins, Adriana Reste, Andressa Dourado, Ellen dos Santos, Fernanda Aparecida, Ellen Cristina, Márcia Parrilla, Patrícia Rodrigues e Viviane Ladim. Tudo começou com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939, quando as tropas alemãs, lideradas por Hitler, invadiram a Polônia. Haviam dois grupos, os de eixo, que lutavam junto com as tropas alemãs, como o Japão e a Itália, e os grupos aliados. Entre eles estavam a Inglaterra, a União Soviética e a França. Em 1941, após o ataque do Japão à base militar norte-americana de Pearl Harbor, os Estados Unidos se uniram no conflito ao lado das forças aliadas. O Brasil estava neutro durante o início do conflito. Sofria constantemente pressões internas e externas. Em 1942, devido à pressão popular nacional e ao ataque de algumas embarcações brasileiras pelos alemães, o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados norte-americanos. O Brasil era governado por Vargas, e foi este o governo quem criou a Força Expedicionária Brasileira. Essa era comandada por João Batista Mascarenhas de Moraes. A necessidade da criação de um quadro de enfermeiras para atuar na guerra ocorreu após a solicitação dos Estados Unidos ao nosso país, onde eles pediam para que o Brasil enviasse enfermeiras para ajudar na guerra, pois as suas enfermeiras já estavam cansadas e havia uma grande necessidade de novas enfermeiras que falassem a língua dos futuros soldados. Em 9 de outubro de 1943, o jornal O Globo publicou uma chamada solicitando mulheres entre 18 até 36 anos para aderirem ao voluntariado. Elas deveriam ser solteiras, viúvas ou separadas e comprovar alguma qualificação para o serviço de enfermagem. Após a seleção, as enfermeiras participaram obrigatoriamente do curso de emergência de enfermeira da Reserva do Exército. Este curso era composto de 3 módulos: a parte teórica, a preparação física e a instrução militar. Foram para a Itália 186 profissionais de saúde, entre eles 67 enfermeiros do Exército, sendo 61 enfermeiras hospitalares e 6 especializadas em transporte aéreo, junto ao FEB. The Brazilian Expeditionary Force is now undergoing final intensive combat training preparatory to going into action side by side with their allies in the Fifth Army. As mulheres usavam uniformes iguais, mostrando que compartilhavam o mesmo tipo de atividade. Acredita-se que o primeiro sinal de vida que os soldados feridos identificavam ao recuperarem a consciência nos hospitais era a visão de enfermeiras com seus típicos uniformes, parecendo sempre exaustas e ocupadas, mas eram moças com sorrisos maravilhosos e reconfortantes, significando para os soldados feridos nas batalhas seres especiais. Às 19 horas, era misturada toda a penicilina necessária para a primeira ronda de aplicação. Uma enfermeira, acompanhada de 2 técnicos,
percorriam o hospital para administrá-la, no ritmo de 60 pacientes por barraca. Era complicado encontrar os caminhos durante a noite, sem iluminação, nem mesmo lanternas. Era uma verdadeira ameaça constante, com as seringas e os medicamentos sendo equilibrados nos braços de forma precária. A luta das enfermeiras brasileiras aconteceu a todo instante da permanência delas na Itália, demonstrando uma luta enfrentada com coragem e determinação. A entrada das enfermeiras nesta guerra foi importante para a afirmação da enfermagem moderna, conforme o sistema Nightingale. Após a inserção da mulher enfermeira no campo militar, ocorreu a valorização da mulher na sociedade brasileira. Essas enfermeiras, elas praticaram um ato tão ousado para a sociedade brasileira daquela época que somente aceitavam o grupamento num ambiente masculino e foi criticada pela sociedade. Assim, elas abriram um espaço no campo profissional para a mulher brasileira. Para nossa profissão, a trajetória dessas enfermeiras que foram à luta foi um marco para a inserção das mulheres nas Forças Armadas do Brasil. Assim, provando a possibilidade da mulher ser militar e desempenhar as funções que lhes forem atribuídas. A guerra pode ser cruel, mas cabe à enfermagem ter um papel humano nesses conflitos. Tá bom, gente. Tá bom? Ha ha ha!